Irmãos, aqueles que não estiveram conosco no domingo passado, a igreja estava um pouco vazia, né? Devido ao Dia das Mães, provavelmente. É, o Túlio nos informou que desejou trocar, separar as turmas, né? Separar a classe de novos membros. Acredita que eles vão ter um desempenho melhor, uma assimilação melhor, podem fazer as perguntas sem ficarem envergonhados, enfim. Então ele separou as classes, deixou os velhos membros ou os membros velhos aqui. Então vamos estudar juntos. Ele me deu um material para nós começarmos a falar a respeito dos atributos de Deus. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias e as mantivessem abertas. Nós vamos ler alguns textos. Eu vou tentar fazer algumas explicações e, de vez em quando, nós vamos parar e ler 3 ou 4 textos para que fique claro. Antes de entrar propriamente no material que ele me deu, que é um livro do Arthur Pink a respeito dos atributos de Deus, eu preparei uma introdução para que nós pudéssemos entender o assunto e ainda que toda a Escritura, né, toda a palavra de Deus seja digna de reverência, deva ser tratada com muito respeito, existem alguns assuntos, algumas doutrinas que elas merecem um respeito assim ainda especial, né? A semelhança do que Deus falou com Moisés quando Moisés vê a sarça ardendo e Deus manda que ele se aproximasse, Deus manda que ele tirasse a sandália dos pés, porque o terreno que ele iria pisar era um terreno santo. Nós vamos pisar aqui, sem dúvida nenhuma, num terreno santo. Esse foi um tema, os atributos de Deus, foi um tema em que a igreja se debruçou durante toda a história. Houveram diversas definições e diversas classificações a respeito de quais seriam os atributos de Deus. Você imagina, se eu te perguntasse agora, quem você diria ou como você explicaria quem Deus é? Como você definiria Deus? Quais são as propriedades, quais são as qualidades de Deus? É uma pergunta que, se nós pararmos para pensar, devido às nossas limitações, é uma pergunta que talvez nós tenhamos alguma dificuldade para responder. Eu ouvi o Rômulo esses dias falou comigo sem nem, na verdade, nós nem sabíamos que começaríamos essa aula a respeito dos atributos de Deus, mas ele comentou comigo a respeito da Assembleia de Westminster, quando estava reunida, né, durante todo aquele longo período para escrever o Trío de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo e a Confissão de Fé, que quando eles se depararam com esse questionamento de quem era Deus ou o que é Deus, eu não sei se é verdade, tá? Mas assim, pegando essa informação que esse livreto que ele me mostrou, e eu espero até, vocês vão perceber, eu espero até que não seja uma completa verdade, eu vou dizer por quê. Que a Assembleia de Westminster reunida e tendo que responder o que é Deus ou quem é Deus, ela parou e não soube o que responder. E aí eles foram orar pedindo iluminação a Deus, para que Deus os iluminasse para poder responder quem era Deus. E aí o homem que foi fazer a oração, ele começou orando, e ele orou mais ou menos assim: Deus, tu que és justo, tu que és santo, tu que és verdadeiro. E aí ele começou no meio da oração a dizer quem Deus era, e aí quando ele terminou a oração, segundo esse livreto, quando ele terminou a oração, os homens foram relatando e escrevendo, e por que eu espero que não seja uma completa verdade? Porque nós vamos perceber da onde vem a verdadeira revelação de quem é Deus. Nós vamos perceber aqui as nossas limitações, que nós não temos capacidade, por mais bem intencionado que esse homem reunido na Assembleia de Westminster estivesse, por mais que ele tivesse algum tipo de conhecimento, a definição de Deus, ou de quem é Deus, ou a limitada definição que nós podemos dar a respeito de Deus, ela só pode vir de uma única fonte, e é sobre isso que nós vamos falar nessa introdução. A respeito ainda dessa reverência que nós temos de ter, eu queria fazer a leitura aqui de duas perguntas e dos comentários do Catecismo Maior de Westminster, comentado por vós. Eu vou ler a pergunta 111 e 112. E ele diz assim: pergunta 111. Qual é o terceiro mandamento?
Resposta: o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. E aí ele vai fazer a pergunta número 12: que se exige no terceiro mandamento? O terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, os atributos, as ordenanças, a palavra, os sacramentos, as orações, os juramentos, os votos, as sortes, as suas obras e tudo pelo qual ele se dá a conhecer, sejam santa e reverentemente usados ao se pensar, meditar, falar e escrever, mediante uma santa profissão da fé e um viver digno para a glória de Deus e o bem de nós mesmos e dos outros. E aí ele vai fazer o primeiro comentário a respeito da pergunta número 112. Ele diz assim, ó: o que quer dizer no terceiro mandamento o nome de Deus? E ele responde: pelo nome de Deus, o terceiro mandamento quer dizer que não apenas a palavra Deus em si, e outros nomes como Senhor, Jeová, etc., mas a autorrevelação de Deus em sua multiforme plenitude deve ser reverenciada. Isso é o nome de Deus. Todos os seus títulos, os seus atributos, quem ele apresenta ser, não é simplesmente como os judeus muitas vezes de forma hipócrita faziam, que é deixar de mencionar a palavra Deus como se isso de alguma maneira representasse o respeito que é exigido no terceiro mandamento. Obviamente que o título e o nome Deus e os nomes que Deus usa e se apresenta nas Escrituras, eles devem ser respeitados, por óbvio, mas não podemos ter uma atitude hipócrita, como disse o comentário de voz. Nós não podemos viver de forma indigna, nós levamos o nome de Deus, nós não podemos desrespeitar os atributos de Deus e simplesmente em determinados momentos nós deixarmos de utilizar o título Deus, a palavra Deus em si. E aí ele continua, para nós terminarmos aqui. No hebraico, perdão, um momento. Aqui, ó. No hebraico, o nome é quase sempre usado com o sentido de essência e caráter revelados. Deus jura pelo seu grande nome para garantir a realização do seu propósito, Jeremias 44. Isto é, ele jura pelo poder comprovado de cumprir a sua palavra. O nome de Deus, que é excelente em toda a terra, Salmo 8, é aquela expressão do seu ser manifestada na criação e na redenção. Conhecer o nome de Deus é testemunhar a manifestação desses atributos e compreender o caráter que tais nomes denotam. Então, quando nós formos definir Deus ou estudar dentro das nossas limitações quem Deus é, o que a fé reformada fala a respeito dos atributos de Deus, que nós tenhamos muito respeito, muita reverência, que nós saibamos o nosso lugar. Só existe uma atitude possível para aquele que estuda de forma reverente e através da iluminação do Espírito Santo de Deus, quem Deus é, os seus atributos. Só existe uma reação possível, que é uma reação de temor, de profundo medo e respeito a Deus, porque nós vamos perceber com o passar das aulas a distância que há entre Deus e nós. O tamanho das nossas limitações, quão pequenos nós somos e quão grande é o Deus que nós adoramos. Então, eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em Romanos, no capítulo 11. No versículo 33 a 35. Nós vamos ler 3 textos. Alguém pode ler? Amém. Vamos ler agora o Salmo 139. Versículos do 1 ao 6.
Quem não está com Bíblia digital aí, quem está com uma Bíblia de papel, vê se sua Bíblia tem algum título aí em cima do Salmo 139. Isso. Louvor à onisciência de Deus. Tem algum outro diferente? Isso, a onipresença e a onipotência de Deus. Esses que são atributos de Deus são o título que nós demos, né? Não é um título inspirado, mas é um título que revela bem o teor do Salmo. Então vamos ler do versículo 1 ao 6, se alguém puder ler. E o último texto dessa sequência, no livro de Jó, no capítulo 11, dos versículos 7 a 9. Nós poderíamos ler diversos textos, mas em cada sequência eu separei de 3 a 4 textos para que nós pudéssemos entender qual era a natureza do debate quando se tratava dos atributos de Deus. Eu vou ler do 7 a 9. Diz assim: esse é um amigo de Jó, numa daquelas conversas que Jó teve com seus amigos durante o seu período de tribulação e de dificuldade. Zofar disse assim, ó: porventura alcançarás os caminhos de Deus? Ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? É mais profunda do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Olha o que Zofar está perguntando, tanto no versículo 7 quanto no 8. Você vai conseguir alcançar os caminhos de Deus? Você vai chegar a entender a perfeição do Todo-Poderoso? E no versículo 8 ele pergunta: podes tu saber? Olha, é mais alto do que os céus, a sua sabedoria. É mais profunda do que o inferno. Então, uma pergunta que eu faço para nós entendermos uma das razões da dificuldade dessa definição é que, além desses textos, existem diversos nas Escrituras. Se nós tivéssemos apenas esses textos, o que você diria? É possível conhecer a Deus? Se nós tivéssemos só esses 3 textos à nossa disposição, você diria que é possível conhecer a Deus? Pode responder se quiser. Jorge, o que você acha? Não? Se nós tivéssemos só esses textos, eles dão a entender que nós não temos condições de conhecer a Deus. Correto? Essa pergunta aqui de Zofar é uma pergunta retórica. Ele está perguntando, é mais profunda que o inferno, o que poderás tu saber? É uma pergunta dizendo, você não vai poder saber nada. Ele diz, porventura alcançarás os caminhos de Deus? Poderás chegar à perfeição do Todo-Poderoso? Ele está perguntando, dizendo, não, você não vai poder. É uma pergunta que tem resposta. Então, se nós nos debruçarmos sobre diversos textos das Escrituras, nós vamos perceber que, sob determinado aspecto, sobre algum ponto de vista, Deus é incompreensível, é inescrutável, é impenetrável, nós não podemos conhecê-lo. As Escrituras demonstram por diversas vezes que Deus é um Deus imenso e que nós somos limitados e, devido a essa diferença de natureza entre os seres, nós não temos condições de conhecer a Deus. Porém, existem outros textos que talvez vão nos dar uma outra compreensão a respeito desse assunto. Vamos ler o Evangelho de João no capítulo 17? Versículo 3. Alguém pode ler? Essa é a oração sacerdotal de Jesus, então ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos ler 1 João, no capítulo 5.
versículo 20. Primeira João 5, 20. Pode ler. Amém. Vamos ler mais um ainda. É um texto bem conhecido, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eu vou ler. Oséias 6, versículo 3. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída, como a alva, é certa, e ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. Então, esses dois conceitos sempre andaram lado a lado durante a história da igreja. Por um lado, a compreensão de que Deus é impenetrável, o que Lutero chamou de o Deus oculto, nós não podemos penetrar, nós não podemos conhecer, nós não temos capacidade de entender Deus na sua essência, e na verdade até nos atributos em que ele mesmo se revelou, nós não temos condições de compreender completamente. Por outro lado, Deus se revelou a nós, Deus quer ser conhecido, e Deus não somente se revelou, como ele deseja que nós prossigamos em conhecê-lo, como nós lemos aqui em Oséias. Então, se nós tivéssemos que dar uma definição lógica de Deus, nós teríamos que ter o poder de nos debruçarmos, nos colocarmos acima de Deus, de analisarmos ele e de aplicarmos algum método científico que nós achássemos adequado, e nós iríamos chegar a algum tipo de resposta, algum tipo de compreensão, e assim nós poderíamos definir quem é Deus ou o que ele é. Só que diferente de todas as outras matérias da ciência, nós não temos condições de nos colocarmos acima desse objeto de estudo e dizermos quem Deus é. Então, em última análise, Deus é sempre o sujeito desse estudo a respeito do seu conhecimento. Deus sempre é o sujeito que revela a matéria, que nos dá a conhecer. Então, fique claro isso antes que a gente avance, com relação à sua essência, aquilo que é mais íntimo em Deus, por assim dizer, ao seu recôndito, aquilo que está escondido, nós não temos condições de compreender e de saber quem Deus é. Porém, diante daquilo que Deus revelou, nós podemos chegar a algum conhecimento parcial e limitado a respeito dos seus atributos, das suas qualidades e da maneira com que ele se expressou. Então, nós devemos fazer uma distinção entre conhecer e compreender. Tá? Apenas para que fique claro na nossa mente, nós temos condições dentro na maneira que nós vamos entender aqui nessa introdução, nós temos condições de conhecer a Deus, mas nós não temos condições, mesmo naquilo que ele se revelou, nós não temos condições de compreender a Deus. Por exemplo, se eu falar para você que Deus é amor, você sabe disso, você conhece isso, e nós vamos ver qual é a maneira de saber que amor é esse e por que ele é amor. Mas se eu disser que Deus é amor, você sabe, você tem condições de saber que Deus é amor, mas você não tem condições, nem eu nem você, nós temos condições de compreender que amor é esse. E isso serve para todos os seus atributos. Quando nós falamos de um Deus infinito, nós podemos saber que Deus é infinito, que Deus é imenso, né? A imensidão de Deus. Mas ainda que nós saibamos, ainda que nós tenhamos essa revelação, nós não temos condições de compreender que imensidão é essa. Tem um vídeo no YouTube, há uns meses atrás eu estava no nosso culto doméstico, eu estava mostrando para o Pedro e para a Helena. Tem um vídeo que ele vai mostrando a dimensão, né, a proporção da grandeza do universo, e ele começa num campo assim, desterrado assim, uma planície, sem impedimentos, assim, dá para você ver, tem uma boa visão assim do campo, e uma casinha bem pequenininha assim. Aí você
o vídeo começa como se tivesse a câmera jogada na grama, assim, no chão, e aí ele começa a se distanciar, é um vídeo muito acessado no YouTube, ele começa a se distanciar indo para o céu, na direção do céu. E aí a casa e aquele campo vão ficando pequenininhos. E aí a câmera continua subindo, e aí ela chega ao espaço, e aí você não está mais vendo casa, não está mais vendo campo, você está vendo já a Terra. E ela continua se distanciando e vai mostrando o tamanho do Sol, o tamanho dos planetas, e a Terra já vai ficando, a Terra, tá? Estou falando do planeta, já vai ficando pequeno, você não está mais vendo aquele pontinho lá daquele campo, daquela casa, você já não está mais vendo. Então, a Terra começa a ficar pequena e você vai vendo a dimensão do Sol, e aí você vai ver que o nosso sistema solar vai ficando pequeno. O nosso sistema solar, que é imenso, vai ficando pequeno, enfim. E ele chega até uma determinada distância de 4 bilhões de anos, 4 bilhões de anos-luz de distância. Enfim, aí você vai vendo, no final, é tudo um monte de luzinha assim, cada um é uma galáxia, é um sistema solar. Então você vai vendo a imensidão e a grandeza do Criador de todas essas coisas, e como nós somos pequenos e pueris diante dessa imensidão. Por isso nós podemos saber, nós podemos conhecer, mas nós não podemos compreender. Por mais iluminação que nós recebamos do Espírito Santo, nós não temos essa capacidade, dada as nossas limitações. Portanto, o homem só pode conhecer a Deus na medida que este ativamente se faz conhecido. Então, Deus é o sujeito de todo conhecimento, ele mesmo transmite o conhecimento a respeito de si. Uma definição, uma boa definição que nós podemos guardar, né? O Túlio às vezes nos faz guardar algumas frases, uma boa definição, é que a autorrevelação é o requisito para todo o conhecimento de Deus. Tá? A autorrevelação é o requisito para todo o conhecimento de Deus. Ou seja, nós não temos, primeiro, nenhum conhecimento inato a respeito de Deus. Por mais que haja em nós uma semente divina, quando Deus nos criou, ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, por mais que haja uma semente divina, nós não temos em nós não nascemos com a capacidade de conhecer a Deus ou de ter conhecimento de quem Deus é. Nós não temos essa capacidade. Por quê? Porque a autorrevelação é o único, é o principal, é o básico requisito para todo conhecimento de Deus. Então, o que é a autorrevelação? É Deus, dada a nossa limitação de não podermos conhecê-lo, é Deus se revelando a nós. É Deus vendo a nossa incapacidade e como ele deseja se revelar a nós, é Deus sendo condescendente. Nós vamos ver depois lá o capítulo 7 da Confissão de Fé de Westminster, na utilização dessa palavra, é Deus sendo condescendente com o ser humano e Deus se autorrevelando, é Deus dizendo quem ele é. E, lembrando, a introdução é mais complexa talvez do que os próprios atributos em si, mas é importante nós entendermos. Lembrando, até naquilo que Deus se revelou, nós não conhecemos nós não compreendemos de forma total. Até aquilo que Deus disse que Deus diz que é justo. Até nisso, nós não conseguimos compreender essa justiça. Tá? Isso serve para todos os atributos de Deus. Nós não conseguimos, nós não estamos habilitados, devido à queda e devido às nossas limitações humanas, nós não estamos habilitados a ter esse conhecimento. Então, não existe, assim como fazendo um paralelo com a salvação, não existe nenhum caminho do homem para Deus. No que se refere ao conhecimento, não existe nenhum caminho do homem para Deus. O caminho do conhecimento de Deus é sempre de Deus para o homem. É Deus pavimentando a estrada para que o homem possa conhecê-lo. Amém? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Não? Porém, dentro do que naquilo que Deus se revelou a nós, a teologia também vai afirmar que nós temos a total condição de conhecer aquilo que nos é exigido a respeito de Deus. Tá? Deus nos deu a condição de ter um conhecimento perfeitamente adequado para a realização do propósito de Deus na nossa vida. Então, Deus é inescrutável com relação à sua essência, é impenetrável, porém, o conhecimento que Deus
revelou a respeito de si mesmo para nós, ele é suficiente para que nós alcancemos o propósito dele nas nossas vidas. Então, cabe a nós fazer aquilo que o profeta Oséias disse no capítulo 6, no versículo 3. Prossigamos e continuamos conhecendo e corramos e avancemos na direção de conhecer ao Senhor. Então, a autorrevelação de Deus, como requisito para todo o conhecimento de Deus, ela deve ser entendida não como uma atitude passiva de Deus, como se Deus permitisse ser conhecido por nós de determinada forma ou em determinado momento. Na verdade, a autorrevelação de Deus, ela é uma atitude ativa. É Deus ativamente querendo que o homem o conheça e Deus ativamente se autorrevelando, Deus dizendo quem é para o homem. Então, Deus não somente pode ser conhecido na medida em que se autorrevelou, como ele também quer ser conhecido. Se Deus nos deixasse completamente nas trevas a respeito de quem ele é, se Deus não se revelasse a nós e não dissesse quem ele é e não nos mostrasse os seus atributos, o homem não poderia exercer piedade, o homem não poderia exercer serviço de adoração, o homem não poderia sequer ser salvo. Então, Deus quer ser conhecido, ou melhor, Deus quer ser adorado na medida em que ele quer ser conhecido. Eu ouvi uma frase de um pastor que eu acompanho, é muito conhecido, né, no meio presbiteriano, o Weber Júnior, e ele falou o seguinte: Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós retribuímos o favor. Eu sempre repito essa frase, já ouvi há muito tempo, mas é verdade. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós retribuímos o favor. Ou seja, nós olhamos para Deus e nós projetamos em Deus o Deus que nós queremos ter. Nós olhamos para Deus e projetamos as nossas limitações, as nossas agendas. Nós queremos um Deus que defenda as nossas agendas, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós pensamos ser melhor. Na verdade, o ser humano faz isso até entre si, não é verdade? Nós projetamos até uns nos outros aquilo que nós desejamos que o outro seja. Já viu aquele casal de namorados assim, apaixonado, né? Começou a namorar, tá todo mundo apaixonado. Aí o rapaz vai lá visitar a menina, tá sempre descabelado, sempre suado do trabalho, nunca levou um bombom para dizer aqui, ó, para adoçar lá a vida da namorada, nunca levou um bombom. Aí, mas tá tudo lindo, porque ela tá apaixonada, ela tá encantada. Aí casa, né? Passa o tempo. 10 anos depois, tá ela reclamando: poxa, não tem um marido romântico, meu marido não é romântico, não me leva flores, não leva nada para mim, não lembra de mim, chega sempre suado, descabelado. Aí você pergunta: mas ele era romântico quando vocês namoravam? Não. Ele já levou flores para você alguma vez quando vocês namoravam? Não. Então, ele nunca foi romântico. Você que estava apaixonado, estava projetando nele uma pessoa que ele não era. Né? A mesma coisa serve para nós, né? A menina nunca fez um arroz, nunca nada. Você chega lá, é sempre a mãe que cozinha. Quem faz a comida lá é Márcia ou Mariana de vez em quando? Mariana? Então, nunca serviu um namorado com nada, mas ela é linda, porque ele está apaixonado demais. Ela é perfeita. E aí, quando casa, ele fala assim: poxa, minha esposa não cozinha nada. Rapaz, que tristeza. Mas ela nunca cozinhou antes também. Ela sempre foi assim. Você que estava projetando um casamento que nunca existiu. Nós somos assim. E com Deus é a mesma coisa. Você já viu as pessoas falando de Deus? Tem gente que diz assim: olha, Deus jamais condenaria duas pessoas que se amam só por serem do mesmo sexo e estarem se relacionando. Deus é amor. Deus jamais condenaria. Deus não é amor? Deus é bom. Deus está vendo o amor entre aquelas pessoas, não há promiscuidade ali, são duas pessoas do mesmo sexo que estão se relacionando. Ou pessoas que acham que Deus não executaria juízo, né? sobre os povos, porque Deus deixa uma criança inocente morrer ou sofrer numa guerra, ou coisas do tipo. Porque elas estão projetando um Deus que não é o Deus que se autorrevelou. Não é o Deus das Escrituras. É o Deus que elas querem que ele seja. É um Deus que defende as suas próprias agendas. Ou é um Deus que elas identificam algum dos seus atributos,
de forma muito embaçada pelo pecado, e elas acreditam que aquele atributo ele se destacaria em detrimento de outros. Pode falar. Sim, exato. Idolatria é não somente a adoração de um falso Deus, como uma adoração falsa ao Deus verdadeiro, né? Uma adoração equivocada ao Deus verdadeiro. Então, as pessoas, Deus nos criou a sua imagem e semelhança e nós retribuímos o favor. Nós não buscamos conhecimento para saber quem Deus é de fato, quem Deus revelou ser de fato. E nós, devido à queda, devido ao pecado, devido às nossas afeições terem sido afetadas pelo pecado, aquilo que nós chamamos de depravação total, nós projetamos em Deus um Deus que ele nunca disse ser. Assim como nós fazemos uns com os outros tantas vezes. Então, vamos ler agora mais 3 textos. O Salmo 27, no versículo 8. Então, como esse Deus, que é inacessível, impenetrável, tão imenso, tão maior do que nós, como esse Deus pode ser conhecido e como nós, dentro das nossas limitações, vamos conseguir vencer as nossas limitações e conhecer esse Deus. Vamos ler o capítulo 27, versículo 8. Alguém pode ler, por favor? Amém. Então, quando tu disseste, olha o que o salmista está dizendo, quando tu disseste, buscai o meu rosto, então eu disse, meu coração disse, o teu rosto eu buscarei. Então, o homem buscou. Obrigado, Patrícia. Então, o salmista está dizendo que ele buscou conhecimento, ou buscou a face de Deus, ou buscou conhecer ao Senhor, buscou o Senhor, quando o Senhor disse ao coração dele. Tá vendo? Então, o Senhor disse, olha, buscai o meu rosto. Então, não é o salmista dizendo, eu vou buscar o teu rosto, Senhor. Não. Primeiro é Deus dizendo, olha, buscai o meu rosto. E aí, ele disse no seu coração, o teu rosto, a tua face, eu buscarei. Daniel, no capítulo 11, versículo 32. Alguém pode ler? Amém. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Então, nós vamos passar agora por os 2 tipos de revelação. Nós lemos esses textos apenas, eu não vou me estender neles, porque eu acho que eu fiz algumas anotações, mas eu acho que já ficou claro, eu vou ultrapassar isso. Eu acho que já deu para entender que Deus, em certa maneira, é oculto, mas, em certa maneira, a depender do ponto de vista, Deus se auto-revelou. Então, existe o Deus oculto, aquele que é impenetrável, e o Deus em que nós temos acesso pela sua auto-revelação. Então, vamos ultrapassar isso e vamos falar a respeito dos 2 tipos de revelação que nós encontramos. Nós temos a revelação geral, aquilo que nós chamamos de revelação geral, e nós temos a revelação especial. A revelação geral é aquela que se dá na natureza, na criação, aquela que se dá no governo providencial de Deus. Nós vamos ler o Salmo 19, eu vou fazer a leitura, do Salmo 19, versículos 1 e 2. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então você veja que essa revelação na natureza, ou na criação de forma geral, ou no governo providencial de Deus, ele está acessível a todo mundo que olha para o dia, para o céu, para a noite. Ou seja, ela é uma revelação inteligível que busca
principalmente o intelecto do homem, está disponível a todos os homens, salvos ou não. Então, todos os homens podem ter acesso a essa revelação geral em alguma medida, tá? Nós vamos ver isso também. E Romanos, no capítulo 1, que é um texto muito conhecido. Vamos ler o versículo 19 e 20. Eu vou ler, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Então, olha só. Porque o que de Deus se pode conhecer. Então, Paulo já começa dizendo que não se pode conhecer tudo de Deus. O que de Deus se pode conhecer. Você não pode conhecer todas as coisas. Então, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lhe o manifestou. Então, é a autorrevelação. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, ou seja, seus atributos, né? Aliás, na Ara, se eu não me engano, está escrito, ao invés de coisas invisíveis, está escrito atributos na Ara, se eu não me engano. Como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Então, a revelação geral está arraigada na criação, disponível ao intelecto do homem. Porém, essa revelação geral, ainda que ela expresse em alguma medida os atributos de Deus, ela não pode ser acessada pelo homem, o homem não pode identificar nela todos os seus atributos ou conhecer a Deus perfeitamente, justamente porque nós fomos afetados pelo pecado. Então, é como se nós olhássemos um quadro com uma lente embaçada. Um quadro que é perfeito, mas com uma lente, um óculos arranhado, bem embaçado, num grau em que você não consegue identificar os traços, você vai ver alguns borrões, é possível que você identifique algumas cores, você pode identificar talvez a intenção do artista, mas você não consegue ver claramente o que aquele quadro quer te transmitir ou quer te passar. Essa é a revelação geral. Originalmente, não fosse o pecado, nós poderíamos identificar os atributos de Deus e Deus quem é pela revelação geral. Nós poderíamos, se não fosse a queda. Então, a queda nos impede de identificar. O pecado é esse óculos embaçado, esse embotamento do entendimento. Então, nós olhamos, às vezes, para os céus, né, declarando a glória do Senhor e anunciando o Senhor e os seus atributos, mas nós não conseguimos identificar perfeitamente e conhecer a Deus perfeitamente nessa declaração que os céus dão. Por isso você vê tantas pessoas embrutecidas. Já viu alguns debates assim entre cientistas cristãos e ateus, por exemplo? Você vê ali um cientista apresentando alguns métodos científicos em que ele empregou estudo para dizer que a criação mostra que há um criador, há um ser imaterial, há um ser anterior ao tempo, que está fora do tempo, e a criação tem de ser algo feito por Deus. Porque ele, além de cientista, esse embotamento do pecado, ele foi substituído pela nova natureza, pela regeneração, nós vamos ver daqui a pouco. Então ele consegue ver, devido à regeneração, ele consegue identificar, e através também da revelação especial, que nós vamos ver daqui a pouco também, ele consegue identificar os atributos de Deus na criação. Mas, em compensação, o outro é um cientista que tem acesso aos mesmos métodos que ele, tem acesso às mesmas informações, mas ele não consegue enxergar devido ao pecado, devido à sua natureza corrompida, ele não consegue enxergar os céus declarando que eles possuem um Criador. E aí, nós vamos chegar agora na revelação especial. Eu vou ler apenas um texto, que é o de Hebreus, no capítulo 1. A revelação especial é aquela que nós encontramos nas Escrituras Sagradas, tá? Que é a própria palavra de Deus, é a própria voz de Deus, e, em última análise, no próprio Cristo, em Jesus, que é o Verbo de Deus. Eu vou ler o versículo 1 e 2, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, a revelação especial nós encontramos nas Escrituras e em Cristo, que é o Verbo de Deus. Então,
Deus se utilizou de profetas e dos apóstolos para nos deixar a sua palavra, para nos fazer conhecer quem ele é e nos mostrar que na criação original, aquilo que havia na criação original, no estado original da criação, que nós poderíamos identificar o Criador e os seus atributos, e o pecado tendo embotado a nossa mente, Deus, através da revelação especial, ele veio tirar essas dúvidas. Ele veio esclarecer aquilo que o pecado nos impede de ver. Então, é como se ele estivesse nos virando, né, nos tirando o olhar para aquele quadro que nós não conseguimos enxergar e nos levando para um quadro que, apesar desses óculos embaçados, nesse quadro, através da iluminação do Espírito Santo e da regeneração, nesse novo quadro, que são as Escrituras, nesse novo quadro nós conseguimos identificar quem Deus é. Nós conseguimos conhecer a Deus. Nós conseguimos ver aquilo que Deus revelou ser. Amém? Então, esse novo quadro, digamos assim, as Escrituras, elas, diferente da revelação especial, elas não estão disponíveis a todos os homens. A compreensão das Escrituras, ela está disponível apenas àqueles que foram regenerados, portanto, os eleitos, aqueles que foram regenerados e através da iluminação do Espírito. Amém? Enquanto a revelação geral está disponível a todos os homens, ao intelecto de todos os homens, por isso Paulo disse em Romanos, no capítulo 1, que todos são indesculpáveis. A revelação especial, ela não está disponível a todos os homens, ela está disponível apenas àqueles que foram regenerados e através da iluminação, da compreensão do Espírito. Pode falar. O texto é o mesmo, né? O texto de 1 Romanos. Assim, se ela está relacionada, eu não sei. Eu acho que não. Acho que são conceitos diferentes. Tá? Na verdade, assim, quer falar, Patrick, alguma coisa? Não. Na verdade, a revelação geral, segundo o próprio texto de Romanos 1, ela vai tornar aqueles homens indesculpáveis, ou seja, ela vai ser um motivo de condenação para aqueles homens. Então, aqueles que forem condenados, é como se Deus, por ser justo, utilizasse isso como um argumento. Ele dissesse, olha, tá vendo aqui? Os céus declaravam a minha glória. Vocês são indesculpáveis. Vocês, apesar da criação estar dizendo que existe um Deus e quem esse Deus é, vocês não conseguiram identificar. Só que esse seria o estado de todos os homens. Esse seria o estado de todos os homens. Porém, aos eleitos, Deus nos deu a revelação especial. Então, essa revelação está disponível a nós. Assim, o texto da graça comum é o mesmo ali, né? Mas a graça comum estaria, na verdade, relacionada a segurar o homem, refrear o homem da sua capacidade de fazer o mal. Nós temos uma capacidade completa no nosso ser de fazer o mal e todo tipo de mal. Então, Deus, senão esse mundo seria um caos, Deus, para cumprir os seus próprios propósitos, Deus vai refreando aqueles que não receberam uma graça salvadora, não receberam, como nós, mas ainda assim Deus os refreia através dessa graça que está disponível a todos os homens. Mas são conceitos diferentes. Então nós já percebemos que a revelação, a autorrevelação de Deus é um fruto da sua graça. Porque veja, enquanto eu estava estudando esse assunto, veja como está a revelação de quem Deus está intimamente ligada à salvação. Porque se todos os homens tivessem a capacidade de conhecer quem Deus é, conforme as Escrituras revelam, todos se converteriam. Sim ou não? Porque a única reação possível para um homem que consegue verdadeiramente conhecer a Deus é ver a sua limitação, a sua insignificância e se render. Então, conhecer a Deus é algo que está intimamente ligado à salvação. Ou seja, aqueles que conhecerão a Deus, que podem receber essa revelação especial, são aqueles que foram salvos. E, na verdade, não são nem todos os eleitos em todos os momentos. Porque, veja, alguns dos eleitos hoje ainda não foram regenerados. Alguns dos eleitos hoje ainda não receberam um novo coração, não foram regenerados. Então, ainda assim, os eleitos, nessa condição em que se encontram hoje de não regenerados, eles não
têm a capacidade, não estão habilitados para conhecer quem Deus é. Conseguiram entender? Então, o conhecimento de quem Deus é está intimamente ligado à salvação. Porque todo homem que recebesse essa informação, existe um Deus. Deus é esse aqui, imenso, infinito, justo, é um fogo que consome, tem uma ira santa contra o pecado. Se o homem chegar nesse conhecimento de Deus, ele se converte. Porém, eles não se convertem por quê? Porque eles não têm esse conhecimento. E não estão habilitados para ter, porque não foram regenerados. Amém? Pode falar. Aham. Sim, 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 sim. Aham. Se você... Pode falar. Uhum. Aham. 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 Uhum. Sim. Aham. Assim, há diversas classificações. é, eu procurei não abordar todas, até quando nós fomos classificar os atributos de Deus, eu escolhi apenas a classificação mais básica. Nós vamos chegar daqui a pouco nela, talvez na semana que vem, provavelmente, a respeito dos atributos comunicáveis de Deus e os incomunicáveis. Eu fiquei apenas nessa classificação, há diversas classificações, e inclusive essa abordagem a respeito do relacionamento, há alguns teólogos que afirmavam que Deus só é revelado, mas isso não é uma total verdade na teologia reformada, mas havia alguns teólogos que afirmavam que Deus só pode ser conhecido justamente quando ele dentro daquela relação, dos limites daquela relação que ele se impõe, que ele se coloca com os homens. Mas de fato é isso, a nossa compreensão de sabedoria é diferente do que eles tinham. Se nós formos ver, para terminar, faltam 5 minutos, vou parar por aqui, mas apenas para reforçar o que a Rosana estava dizendo. Se nós formos ver, por exemplo, em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus pergunta quem ele era, e aí os discípulos dizem, um João Batista, outros dizem que é Jeremias, Elias e tal, e aí Pedro faz aquela declaração, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali é uma declaração, sem dúvida, que nós sempre apontamos para isso, né? Até pela resposta de Jesus, que ele diz, bem-aventurado é você, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o Pai que está no céu. Então, é uma declaração, sem dúvida, que envolve a salvação de Pedro, não resta dúvida. Mas também é uma revelação a respeito de quem o Cristo era, nas Escrituras. Veja, porque ele fala, tu és o Cristo, o ungido. Então, era aquele quem as Escrituras apontavam, aquele que as Escrituras diziam que viria. Então, aquele de quem a lei falou, aquele de quem os salmos cantaram, aquele a quem os profetas anunciaram, tu és o Cristo. Então você vê que também é uma declaração de Pedro, é uma declaração dentro da revelação especial. Ele estava identificando em Cristo as características que ele que havia no que hoje nós chamamos de Antigo Testamento, né? Que era nas Escrituras. Amém? Vamos parar por aqui, nós continuamos na semana que vem. Vamos orar. Patrick, pode fazer essa oração?